Deus por mais essa oportunidade, aproveitando que os irmãos estão de pé, irmãos, os louvores que foram cantados aqui estão caminhando para o que Deus colocou no meu coração. Fiquei feliz de ouvir o que Deus está falando aqui. Gênesis capítulo 21, cumprimento de promessa. Glória a Deus, Deus é tremendo, irmãos. Gênesis no capítulo 21, vamos ler o versículo 13. Gênesis 21, versículo 13, nos diz assim a palavra do Senhor: mas também do filho da serva farei dele uma grande nação, porque ele é seu descendente. Versículo 16: e afastando-se, foi e sentou-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque ela dizia: assim eu não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: Agar, o que você tem? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do rapaz aí onde ele está. Coloque-se em pé, levante o menino, segura pela mão dele, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Somente até aqui, irmãos. Glória a Deus. Pode sentar. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu quero começar esta mensagem, que já é muito conhecida de toda a igreja, esta passagem aqui, dizendo para os irmãos que quem tem promessa de Deus não morre no meio do deserto. O deserto é apenas uma etapa para Deus trabalhar em nossa vida, para que a gente lá na frente consiga alcançar a vitória. Então Deus faz isso na nossa vida. Primeira coisa que nós temos que entender é que, como já foi dito aqui, para tudo há um tempo de Deus na nossa vida. E Deus, Ele nunca vai entregar nada nas nossas mãos, sem que primeiro nós venhamos passar pelo processo de Deus na nossa vida. Todo crente, todo servo do Senhor Jesus, a partir do momento que você diz assim: eu entrego a minha vida para que a partir de hoje o Senhor seja o único dono da minha vida. A partir desse momento, irmãos, a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de fé inicia-se. A partir desse momento, tem um processo que nós vamos passar diante de Deus. Só que o processo, ele não é para nos matar. O processo, ele dói, o processo, ele machuca, o processo afasta muita gente que estava perto, o processo muitas das vezes deixa você sozinho, isolado, só você e Deus, mas é você passando pelo processo de Deus na tua vida. É Deus trabalhando no nosso caráter, é Deus mudando algumas coisas que até aos nossos olhos parecia bom, só que diante de Deus precisa ser melhorado para nós. E Deus vai permitindo e acontecendo o estreito na nossa vida. Isso aconteceu e acontece na vida de todo servo de Deus. E na vida de Abraão, irmãos, não foi diferente. Por quê? Eu gosto muito do livro de Gênesis, porque aqui mostra a história dos patriarcas, mas também mostra que eles eram homens igualzinho nós somos, passavam por lutas como nós passamos, erravam como nós erramos, mas também levantavam a cabeça, porque sabiam que tinha uma promessa ao seu respeito. Meu irmão, você vai passar por todo esse processo na tua vida, só que no meio do processo, levante a cabeça, porque tem uma promessa da parte de Deus para a nossa vida. Deus tem uma promessa sobre a minha vida, Deus tem uma promessa sobre a vida dos irmãos que aqui estão, e o Deus que nos chamou, Ele até permite o processo, mas Ele se lembra como lembrou de Noé. Então chega um momento que Deus diz: eu lembrei-me de Noé, a arca vai ter que pousar sobre a terra, você vai passar sim pelo processo, mas chega um momento que Deus vai dizer: pronto, vou fechar, vou trancar essa torneira dos céus, porque o processo passou, acabou o processo, e vai chegar o amanhecer de Deus na nossa vida. É assim que é na nossa vida, irmão. Todos nós vamos ter que passar por isso. Só que, como eu dizia ontem lá em casa, eu falava para o meu sogro, eu disse: nós gostamos de bênção. Quem quer passar por luta? Ninguém. Eu não quero passar por luta. Eu tenho certeza que os irmãos não querem passar por luta. Só que a luta é necessária para Deus nos aperfeiçoar.
para Deus ver como é que nós somos, principalmente na hora da luta, irmãos. Principalmente quando o negócio fica estreito. É no momento da luta que Deus sabe exatamente como é o nosso caráter de cristão. É no momento da luta, é no momento da dor, é no momento do desespero. É quando você olha para um lado, olha para o outro, igualzinho Israel no Egito. Israel saindo do Egito, quando eles se encontram perto de um lugar chamado Pi-Airote, entre o mar e entre as montanhas, né? Aí Israel está lá. Deus então vai tocar no coração do faraó. Aí o faraó diz: opa, por que eu deixei o povo sair? Que loucura que eu fiz. Chamou todos os comandantes e disse: olha, prepare aí as carruagens, 600 carros de guerra, irmãos, só carro de guerra. Agora imagina aquele povo todo. Vieram a multidão como gafanhoto, atrás de Israel. Quando Israel está diante de Pi-Airote, eles olham para trás, quem vem? A caravana de soldados dos egípcios. Eles olham para frente, tem o quê? Tem o mar. Ei, meu irmão, o mar vermelho está na frente, o negócio está feio. Olha para o lado, tem montanha, tem deserto. Diz: e agora? Agora eu não sei o que eu faço. Aí o povo começa a olhar para Moisés: Moisés, e agora? Vamos morrer aqui. Tiraste nós do Egito para morrer no deserto? Aí Moisés já fica com o coração preocupado. Aí Deus olha para Moisés e sempre tem uma palavra de Deus para o nosso coração, irmão. Sempre tem uma resposta do céu. Deus disse: Moisés, porque tu clamas a mim? Diz a Israel para começar a marchar na minha presença. Diga ao povo que marche. O povo começa a marchar, meu irmão. Aí Deus vai e diz: o que tu tem na mão? Eu tenho um cajado, um pedaço de madeira. Então eu vou fazer milagre com o que você tem na tua mão. Ei, toca nas águas agora, Moisés. Moisés toca nas águas. O mar se abre. Ele diz: diga ao meu povo que passe marchando de pé, porque eu ainda sou Deus, que faço um milagre com coisa pequena através de coisa extraordinária. Ei, irmão, às vezes Deus permite uns certos Pi-Airotes da nossa vida. O que é? Deserto, processo, prova, dificuldade. Eu não vejo saída, mas sabe, meu irmão, quando você clama por Deus, diz: olha, o que você tem aí? Ah, eu só tenho um cajado, eu não tenho pouca coisa, eu só sei orar um pouquinho. Eu disse: então use isso aí, porque eu vou abrir mais na tua vida e eu vou te mostrar que ainda sou Deus, que tenho uma promessa ao teu respeito e não te esqueço. Ei, meu irmão, esse deserto não vai te matar. Deserto é Deus moldando o nosso caráter. Aí Deus vai numa cidade pequenininha. Deus vai lá em Ur dos Caldeus, numa família idólatra, na casa de Terá. Ele escolhe um dos seus filhos, Abrão. Terá tem 3 filhos. Um deles Deus chama Abrão. E Deus diz: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus só disse isso para ele. Por quê, irmão? Com Deus não precisa de muita coisa, não. Basta uma palavra. E a Bíblia diz que a gente vive por fé e não por vista. Abraão só recebeu a palavra e ele saiu na direção de Deus. Por quê, irmão Jess? Porque ele sabia que tinha uma palavra do céu liberada ao seu respeito. Abraão se levanta e ele sai da sua terra rumo a Canaã, através de uma palavra liberada. Mas veja, como eu disse que na nossa vida tem processos, Abraão começa a enfrentar os processos. Por quê? Deus o chama, mas tem o processo. E o processo é o quê? Primeira coisa, ele perde seu irmão Arã. Ele já teve uma perda. Abraão começa com dores. Abraão começa com perda. Aí eu pergunto para você: quantas perdas e quantas dores você já passou até aqui? Por quê? Porque você permanece acreditando numa palavra que foi liberada ao teu favor. Mas você não reda o pé porque você sabe que quem te chamou é maior do que tudo que você passa. É assim na nossa vida. Aí Abraão sai com perca, com dores, acabou de perder o irmão, mas ele sabe que tem uma palavra de Deus ao seu favor. Abraão sai rumo à promessa. Aí quando ele chega, irmãos, lá em Harã, Abraão começa a morar ali, estende a sua tenda naquela região, nos carvalhos de Mamre, um lugar bonito, como se fosse um jardim cheio de árvores, né? Uma plantação de carvalho, um jardim bonito. Abraão coloca a sua tenda ali. E Abraão começa a morar naquela região. Mas vem a segunda parte do processo. O quê? Ele perde o seu pai Terá. 2 vezes Abraão já teve 2 perdas. Talvez, se fosse um de nós, dizia assim: não, Senhor, o Senhor me chamou, mas minha vida tem sido só de dores e de perda.
eu acho que eu não vou conseguir caminhar daqui para frente, eu vou parar por aqui. Mas Abraão sabia que tinha uma palavra na sua vida. Abraão não desiste, ele permanece. Abraão está morando lá nos Carvalhos de Mamre. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele lugar teve uma coisa que me chamou a atenção. A Bíblia diz assim: e Abraão chegando ali e colocando a sua tenda, ele levantou um altar ao Deus de Israel que lhe apareceu. Sabe o que significa altar? Significa comunhão para com os céus. O que Deus, a palavra que está nos ensinando aqui é o seguinte: você vai andar na presença do Senhor, porque você sabe que é uma palavra liberada ao teu respeito. Mas aonde você chegar, não esqueça da comunhão, do altar que tem que ser levantado na presença. Eu caminho, mas tem altar. Eu caminho, eu não posso parar porque tem um altar de Deus. Ei, você vai aonde você for, mas não esqueça da presença de Deus. O altar precisa estar de pé na nossa vida. Abraão sabia disso. Abraão chegou nos Carvalhos de Mamre, ele levanta um altar ao Deus de Israel. É comunhão. Crente não pode perder sua comunhão, irmão. Não são as dores, não são as lutas, não são os momentos difíceis que nós passamos em nossa vida. Isso daí não pode separar. Por isso que o escritor diz assim: o que nos separará do amor de Deus é a altura, é a profundidade. E ele cita muitas outras coisas, mas ele diz assim: nada disso poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode tirar a tua comunhão com Deus, irmão. Nada pode tirar o teu altar da presença do Senhor Jesus. E eu digo para você, se tem alguma coisa afastando você da presença, é hora de você se afastar disso, para que isso não afaste você da presença do Todo-Poderoso. Porque o irmão Jesus pode perder de tudo na vida, mas a presença eu não posso perder na minha vida. O altar tem que estar de pé na minha vida, porque altar é comunhão para com Deus. Abraão, ele entendeu isso aqui. Agora a Bíblia diz, irmão, que Abraão sai dali e ele vai morar no lugar entre Ai e Betel. Ele estende a sua tenda ali. E mais uma vez a Bíblia diz: e Abraão levantou altar ao Deus de Israel. Veja que ele caminhava, mas ele sabia que precisava ter comunhão para com o seu Deus. Aonde ele chega, ele está colocando altar. Agora Abraão sai dali e vai para as bandas do sul de Canaã, um lugar que nós chamamos de Negueb. O Negueb é uma região um pouco seca, é uma região que pouco chove, e naquela região ao sul de Canaã, a Bíblia diz, irmão, que veio a primeira fome na época de Abraão. Só que me chamou a atenção aqui, pastor, porque o Abraão que estava caminhando, pastor José, e onde ele chegava colocava altar a Deus, agora que veio a primeira fome, ele não levanta altar. O que isso quer dizer? Que quando chegou a crise diante da presença de Abraão, ele esqueceu do Deus que ele servia. Ele não levanta, pode ler, irmão, Abraão não levantou altar ao Deus de Israel. E por ele não ter levantado altar ao Deus de Israel, o que ele fez? Ele tomou uma atitude precipitada na sua vida. Ele desceu para o Egito. Ele desceu para o Egito. E se eu não tenho um altar, eu não tenho comunhão. E se eu não tenho comunhão, não tem resposta. Veja, aí quando nós não temos resposta, a gente toma atitude precipitada. É por isso que muita gente desiste da fé. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus esqueceu, é porque quando chegou o momento da crise, eu não levantei altar para Deus. Aí no meio da crise, Deus também não me respondeu, porque eu não tenho comunhão com Ele. E se não tem comunhão, não tem relacionamento. O relacionamento foi cortado. Por isso eu vim aqui para dizer hoje para esta igreja, que no meio da crise, eu preciso ter altar diante da presença do Senhor. Porque é no meio da crise que Deus está pronto para me responder os meus questionamentos e as minhas interrogações. Por isso não se esqueça, no meio de qualquer crise que você passar na tua vida, sempre tenha comunhão. O altar precisa estar de pé na presença do Senhor, porque uma coisa é certa: o Deus que apareceu para Abraão lá no meio da família dele, não deixa ninguém sem resposta no meio da crise. Não deixa, irmão, não deixa. Viu? Deus não deixa ninguém sem resposta no meio da crise. E para fortalecer a tua fé, escuta o que eu vou lhe dizer agora. Isso aconteceu, não foi com outro, foi com o irmão Jessa aqui, ó. Eu estava vivendo de aluguel, morando lá em Souza.
Eu ainda estava namorando com a Débora nessa época. Aí sabe o que aconteceu? A empresa não pagou. Fez igual o irmão Rui conta o testemunho dele, né? Ficou 2 meses sem pagar a empresa que eu trabalhava na época de jardinagem. E aí o aluguel atrasado, a dona da casa cobrando, e eu desesperado, disse, olha, se passar mais tempo vou ter que despejar, não tem jeito não. Eu disse, meu Deus do céu, e eu indo para a igreja orando, o negócio está apertando, irmão. Eu estou no meio da crise, mas o altar está de pé. E eu disse, eu não deixo o altar está de pé, irmão. Aí um dia, eu tinha saído, já fazia tempo, do supermercado Galás, trabalhei um tempo no hortifruti do Galás. E aí eu estou trabalhando nessa empresa, de repente o Banco do Brasil me liga, disse, é o Gerson, disse, sou eu mesmo, vem aqui que a gente precisa encerrar a sua conta. Aí eu chegando lá, pastor, ela disse, ó, mas eu não... Aí eu cheguei, me sentei, comecei a conversar com a gerente disse assim, ó, eu não posso encerrar a sua conta sem o senhor tirar o dinheiro. Eu disse, mas que dinheiro? Já até parei de trabalhar, faz já tempo já que eu parei de trabalhar, faz mais de 3 meses. Não, tem um dinheiro na sua conta. Um dinheiro na minha conta? É, e quanto que é? Aí quando ela foi lá e disse, é esse tanto aqui, aí trouxe lá o comprovante. Irmão, o dinheiro que tinha lá, era o dinheiro dos 12 meses de aluguel. Quando eu ia aquilo, eu não acreditei, irmão. Eu só não chorei na frente dela porque eu fiquei envergonhado. Mas aí começou a sair umas lágrimas, eu não acredito que Deus está fazendo isso na minha vida, irmão. Quando eu estava no meio da crise, o dinheiro estava lá e veio onde eu menos esperava. O dinheiro caiu se eu menos esperar. Eu peguei o dinheiro, fui lá e disse, está aqui, paguei o aluguel. E até ali eu vi a mão do Todo-Poderoso na minha vida, hein? Eu tenho uma palavra de Deus ao teu respeito. Da onde você menos espera, Deus vai te abençoar. Porque no meio da crise, Deus tem uma resposta para você. Glória a Deus, glória a Deus. Abraão, que estava com uma comunhão saudável com Deus, na hora da crise, ele não teve a comunhão. Isso é um ensinamento para nós servos de Deus. Porque tem muita gente que quando está tudo bem, né? Foi a irmã Rebeca que cantou, né? Estava tudo bem, né? Quando está tudo bem, meu irmão, eu gosto de pular, eu venho para a igreja, eu não falto um culto. E quando chega a prova? E quando a coisa aperta? E quando chega a crise? Eu só mando mensagem para os irmãos, ô irmã Elizabeth, ore por mim. Mas e eu não quero vir na igreja. Eu não quero comunhão, não quero altar, pastor, não quero pagar preço. Eu não desço de madrugada na oração, não. Eu me isolo. Eu digo isso porque isso já aconteceu com a minha vida. Eu me tranco, mas é o momento que Deus está dizendo assim, ó, é hora de levantar a cabeça e ter comunhão, ter o altar de pé na presença do Senhor, porque o Senhor quer falar comigo e com você no momento da crise e da dificuldade. Mas Abraão não entendeu isso. Abraão desce para o Egito. Mas sabe o que acontece? Existe um perigo muito grande que foi o que aconteceu com Abraão. E eu vou mostrar para os irmãos que são perigo. Abraão desceu para o Egito, mas está sem comunhão. Só que há um negócio chamado misericórdia. Ah, irmão, se não fosse nós, muitos de nós imaginamos que a misericórdia é só do Novo Testamento para frente por causa da ação do Espírito Santo. Não, no Velho Testamento está a misericórdia de Deus também. Tá. Por quê? Deus matou muita gente. Porque se pecava, Deus ia e matava na hora. Mas Deus teve misericórdia de muita gente também. Teve misericórdia de muita gente. E quer ver isso? Abraão está sem comunhão. Ele não tem altar, ele desce para o Egito. Só que no Egito, a primeira atitude de um crente sem comunhão, ele começa a mentir logo. Ele começa logo a dar desculpa e mentir. Mas não é crente, mas mente. Aí sabe o que aconteceu? Chegou lá e disse, é tua mulher? Não, ela é minha irmã. Ela é minha irmã. Ele começou a dar desculpa. E aí ele vai para lá, vai para cá, dando desculpa, até o momento que eles olham e dizem, não, ela não é irmã não, ela é mulher dele. Por quê? Porque o faraó manda buscar Sarai. E o faraó com um harém, coloca Sarai no meio daquelas mulheres. Só que o Deus de misericórdia aparece com o faraó e diz, não toca, se tocar eu mato. Porque o marido dela está sem comunhão, mas ainda é profeta. Ah, meu irmão, crente é um mistério com Deus, irmão. Veja que Deus é tão maravilhoso, que até no momento que Abraão levantou, eu vou dizer assim, não toque porque ainda é profeta. Olha, irmão, só Deus pode fazer isso. Aí Faraó chama e diz, por que tu não me disse que era tua mulher? Ele disse, sabe o que é? Eu fiquei com medo. Por quê? Porque quando nós estamos sem levantar altar, nós ficamos com medo das coisas.
Agora você quer ver um crente cheio de autoridade? É crente que tem um altar levantado diante de Deus, meu pastor. Ah, meu irmão, pode vir o que vier, irmão. Você diz, eu não rego pé, porque eu sei o Deus que eu sirvo, e em nome de Jesus eu vou vencer essa prova. É o que, irmão? É crente com altar levantado na presença de Deus. Só que Abraão estando ali, ó, a Bíblia diz que Abraão recebeu por causa de Sarai bois, Abraão recebe camelo, jumento e servos, ou escravo em outra tradução. E quem é que vem no meio dessa bolada toda? Agar. Agar é um presente do faraó para Abraão, para se desculpar, porque ele pegou e colocou Sarai junto com as mulheres dele. Ele disse, ó, para que a gente fique quite, eu vou te dar esses animais, mas também eu vou te dar alguns escravos para poder trabalhar para você. E entre eles está vindo Agar. Agar foi um presente do faraó para Abraão. Abraão sai com toda aquela riqueza do Egito e ele volta agora de novo para a presença de Deus. Ele começa a voltar e ele vai morar onde? Ele vai morar no Negueb, bem onde teve a crise. Veja, só que a Bíblia diz que dessa vez, quando ele está na presença de Deus, ao sul de Canaã, ele levantou um altar ao Senhor, Deus de Israel. Ele se lembrou que ele precisava levantar o altar ao Deus de Israel. E quando ele levanta o altar ao Deus de Israel, então Abraão começa a ter comunhão com o Senhor. Mas quando chega no capítulo 15, você vai ver Abraão triste. E estou terminando. E o Abraão que está triste, está se questionando, ele está dizendo assim, Senhor, eu tenho tudo. O Senhor me deu tudo. Mas ainda falta uma coisa. O Senhor me disse lá atrás, quando eu estava com 76 anos de idade, que eu seria pai de nações. Agora eu já estou um homem velho. Eu não estou vendo nada acontecendo na minha vida. Quem vai ser meu herdeiro é Eliezer de Damasco, o servo mais velho da minha casa. Porque se eu morrer, ele vai ter direito de tudo. É esse que vai ser meu herdeiro. Só que Deus o consola dizendo, Abraão, eu tenho uma promessa na tua vida. Esse não será o teu herdeiro, mas aquele que você gerar será o teu herdeiro. Deus ainda tinha o Isaac preparado para o Abraão. Aí sabe o que acontece? Quando chega no capítulo 16, Deus acabou de reforçar a promessa. No capítulo 16, Sarai toma uma atitude precipitada. Veja como é a vida do crente. A gente acaba de receber a vitória. Daqui a pouco já estamos metendo o pé pelas mãos. É o que acontece com a gente. A nossa vida é assim. Nós somos servos de Deus. Mas de vez em quando a gente comete um negócio aí meio complicado que você diz, eu não acredito que foi eu que fiz isso. Aí Sarai toma uma atitude precipitada. O que ela faz? Agar, minha serva. E a serva tinha que obedecer à sua senhora. A serva, ela não pode rejeitar o que a senhora está falando. Ela tem que obedecer. É a mesma coisa quando Davi, ele chama Batseba. Ela é serva, ele é rei. A ordem do rei ou é obedecido ou morre. Ela tem que vir. Agora, quando Sarai, como senhora, manda chamar Agar, ela é senhora e a outra é escrava. Ela tem que obedecer a sua senhora. Sim, minha senhora, eu quero que você... Eu não vou nem falar por causa das crianças, viu? Mas Sarai, ela entregou uma serva no lugar dela com o seu marido. Sabe o que isso quer dizer? Tem gente que está entregando a bênção que Deus deu na mão de outra coisa. A bênção foi Deus que te deu. Não entregue aquilo que Deus entregou para você. Sarai fez isso. Ela pegou Agar. Ela é a esposa, mas ela pegou Agar e entregou na mão do marido. Aí sabe o que acontece? Disso daqui está nascendo o Ismael. Só que o Ismael daqui a pouco vai virar dor de cabeça para eles. Sabe o que é o problema? É que tem coisas que a gente mesmo pega com a nossa própria mão. Aí quando vira dor de cabeça, ele diz, Senhor, e agora? Aí Deus diz, espera aí, mas foi eu que mandei? Não, foi você que pegou com a tua própria mão. É, irmão, tem prova que vem por causa da nossa comunhão para com Deus. Só que tem prova, pastor, que a gente pega com a mão. Tem prova que é a gente que pega dor de cabeça para nós mesmos. É? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios, a Bíblia vai dizer assim, que é para a gente não andar junto com o, chama de mexeriqueiro, que é a mesma coisa que fofoqueiro. Porque ele disse que se cessar os fofoqueiros, acabou a contenda. Mas se der continuidade, irmão, o negócio fica complicado. Então tem coisas que é nós que pegamos com a nossa própria mão. Assim foi Sarai, foi ela que procurou dor de cabeça para a sua vida. E agora nasceu Ismael. Só que quando chega no capítulo 21 do Gênesis, o Deus que não esquece do que promete, Deus vai cumprir a promessa. Abraão está com 100 anos de idade, é um homem idoso.
Sarai está com 90 anos. Mas então há um choro de criança na casa de Abraão. Deus está cumprindo a promessa na casa de Abraão. Eu vim aqui para dizer para você que não importa o tempo que passar, você vai passar por altos e baixos na tua vida. Você vai passar por dias de alegria, mas também noites de choro. Você vai passar por momentos bons, mas momentos ruins. Momento que você está fortalecido, mas momento que você se sente sozinho e fraco no meio do deserto. Mas eu quero dizer para você que o Deus que te prometeu, vai chegar o momento dele cumprir a promessa na tua vida. E quando chegar o tempo de Deus cumprir a promessa, não tem quem vai impedir o agir de Deus na tua vida. Chegou o momento de Deus cumprir o que ele tinha na vida de Abraão. Chegou o capítulo 21 de Gênesis. O Isaac está nascendo agora. Aí Sarai reconhece e diz: ei, Deus me fez sorrir quando eu pensei que não tinha mais esperança. E quem ouvir essa história vai sorrir junto comigo, porque Deus deu um filho para Abraão, Abraão na sua velhice. E olha Sarai aqui amamentando na sua velhice, irmão. Ela reconheceu o que Deus fez na sua vida. Deus cumpriu a promessa. Ei, Deus vai cumprir sim a promessa que Ele tem na minha e na sua vida. Mas não esqueça que há um processo de Deus para a gente passar na nossa vida. Deus, Ele não vai chegar e de repente eu acabei de chegar aqui na igreja, Deus não vai chegar e me colocar. Não. Tem muita água para rolar, como a gente diz. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa, meu irmão. Tem muitas noites mal dormidas, de joelho no chão. Tem muitas noites de oração. Tem muito preço a ser pago. E sabe o que acontece? Quando você já está preparado, aí Deus diz: agora chegou o tempo de eu cumprir a promessa na tua vida. Por quê? Deus sabe quando é o tempo. Só que nós vamos nos questionar muitas vezes: mas Senhor, está tão difícil. O Senhor disse que eu ia louvar o teu nome. O Senhor disse que eu ia pregar a tua palavra. O Senhor disse que ia me usar com curas, milagres e maravilha. E sabe o que está acontecendo na minha vida? É só prova e processo. É assim que tem sido a minha vida. É só dor de cabeça. Cada dia fica pior. Mas a palavra de Deus para você é: acalma o teu coração. Vai chegar o capítulo 21 na tua vida também. Deus está preparando do capítulo 1 até o capítulo 20 é processo, mas o capítulo 21 é cumprimento de promessa. Ei, há o momento de Deus cumprir a promessa dele na tua vida. Chegou o capítulo 21 na vida de Abraão e na vida de Sara. Mas no momento que a criança nasceu, 8 dias de nascido, o que ele vai fazer? É o momento de circuncidar a criança, como todo bom hebreu. Vai circuncidar o menino. Depois que circuncida a criança, Abraão faz uma festa bonita, um jantar. Convida os seus amigos e uma festa muito bonita. Aí depois, no momento da festa, Ismael, possivelmente com uns 13 anos de idade. Um adolescente já, 13 anos de idade. E o Isaac está nascido agora. Aí Sarai olha, e o Ismael, a Bíblia diz que ele está brincando. Em outras traduções vai dizer assim: ele está caçoando. Ele está caçoando do irmão dele que acabou de nascer. Só que quando Sarai vê aquilo, ela não gosta da brincadeira, não. Ela chama Abraão e diz: ô meu velho, vem cá, vamos ter uma conversinha aqui. Na minha linguagem, né? E ela diz: ó, manda embora a serva, seu filho, porque eu não quero o filho dela herdando junto com o meu filho Isaac. Aí Abraão olha para aquilo, ele fica meio triste, diz: poxa, é meu filho também, e agora? Só que tem coisa, meu irmão, tem atitudes que somos nós que temos que tomar. Tem um momento que você tem que dizer não. Tem coisas na tua vida que você tem que cortar. Tem coisas que você tem que dizer não. Porque se você não tomar atitude, a situação nunca muda na nossa história. Às vezes nós temos uma dificuldade muito grande para certos assuntos, não é assim? Poxa, eu consigo vir até aqui. Só que aqui eu fico travado. Não é assim, pastor? Eu não consigo. Então assim, tome atitude. Porque no momento que você tiver a coragem de tomar atitude, as coisas começam a acontecer na tua vida. Mas Senhor, eu não consigo. Peça graça para Deus, que Deus vai te dar essa coragem. Tem muita gente, irmão, que ele não consegue dizer não. Não é assim? E lá na minha família mesmo tem um assim. O tio da Débora. Ele trabalha de portaria. Mas toda vez que a empresa liga, ele tem dificuldade de dizer não. Aí os caras, não é assim, Marcelo? Os caras só, é Natal, vem trabalhar. Ele não sabe dizer não, irmã Sileide. Ele fica travado.
Aí os caras montam, ano novo, dia da folga, vem trabalhar que hoje eu vou farrear. Aí ele não sabe dizer não, tá bom, eu vou. Aí vai, porque, aí, mas por que isso? Eu não consigo dizer não, irmão Gerson. E veja que é uma dificuldade. Aí sabe o que Deus diz? A coisa só melhora quando você tomar a atitude de dizer, chega, acabou. Eu vou cortar daqui. A partir daqui não acontece mais. A partir daqui chega. A partir daqui eu tomo atitude de mudança na minha vida. Aí Deus começa a dizer, então a partir de agora eu começo a te abençoar e começo a abrir as portas na tua vida. Por quê? Eu precisava apenas de você tomar uma atitude. Tomou uma atitude? Tomei. Então deixa que o céu se responsabilize a partir de agora e eu começo a cumprir o que eu tenho na tua vida. É assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz na nossa vida. Aí Abraão teve que tomar uma atitude. Está com o coração triste, mas ele tem que tomar uma posição na sua vida. Aí ele está triste, Deus vem falar com ele. Diz, Abraão, ouça a voz de Sara. No que ela está dizendo. Eu sei que você está triste, mas a promessa é em Isaac. Porém, em Ismael, eu também farei dele uma grande nação, porque ele é teu filho, teu descendente. Deus tem uma promessa também na vida de Ismael. Aí Abraão pega um odre é uma bolsa grande de pele de animal, que antigamente eles matavam o animal, aí curtia, né, preparava a pele até ela ficar pronta, e aquilo servia como uma bolsa para carregar líquido. Então Abraão pega o odre, que é uma bolsa de pele de animal, enche de água, coloca nos ombros de Sara, ele pega o pão, entrega para ela e pega a criança, ela é de Agar. Aí Agar pega Ismael, pega o odre de água, pega o pão, e a Bíblia diz que ela sai errante, caminhando pelo deserto. O que é isso? Ela está indo sem direção, irmã Elizabeth, está dizendo assim, eu estou indo, mas não sei para onde eu vou. Andando errante, eu vou, mas não sei que direção tomar. Eu vou, mas não sei nem o que Deus tem na minha vida, eu estou desorientado. Eu não sei se eu vou para cá ou para lá, só Deus sabe o que vai acontecer comigo. É assim que tem momento que acontece com a nossa vida. A gente está desorientado, diz, e agora? Agora eu não sei, ou é Deus ou eu não sei o que vai acontecer comigo. E eu começo a sair andando errante, sem direção nenhuma. Já deu aquele momento na tua vida que parece dizer assim, peraí, eu vou dar uma caminhada, dar uma respirada. É tanta prova, aí você levanta e sai andando na rua. Mas você não sabe o que você quer, você só sabe que precisa de uma resposta, mas não sabe, aí você está andando errante, sem direção nenhuma. Mas no meio do caminho, aí Deus manda um servo, uma serva, diz, ei, eu tenho uma resposta para o teu coração. Aí Agar sai sem direção nenhuma, andando errante pelo meio do deserto de Beceba, e quando ela está no meio do deserto, acabou o odre de água e acabou o pão. O que é isso? A provisão acaba, o que é humano acabou. E quando o que é humano acaba, só o céu pode resolver na minha vida, meu irmão. Ei, olha o que Deus está fazendo hoje aqui nesta quinta-feira, pastor Zé Pôs. Deus está dizendo assim, ó, quando acabar a provisão que é humana, não fique triste, porque o céu tem uma providência para a tua vida preparada. Os céus não vão te abandonar. O humano pode acabar, mas Deus tem uma resposta para você. E no meio do deserto Ele vai falar contigo. Ei, ela chegou e disse, espera aí, acabou tudo. Eu vou morrer de sede, vou morrer de fome. Sabe, eu vou colocar a criança aqui. Pega Ismael e coloca sentado aqui, ó. E ela se afasta, 100 metros. E diz, eu vou ficar daqui de longe porque eu não quero ver meu próprio filho morrer na minha frente. Ei, irmão, é a situação de uma mãe, o coração arrebentado, toda ferida, toda machucada, dizendo assim, eu não sei o que eu faço mais não, eu estou sem uma direção nenhuma na minha vida, eu não tenho provisão, acabou pão, acabou água, e para terminar, eu estou no meio do deserto, vendo meu filho morrer na minha frente. Só que nesse momento o céu se movimenta, e a Bíblia diz que então o anjo, eu imagino que é Gabriel, o anjo que vem trazendo o recado, né? Eu imagino que Gabriel nesse momento vai dizer, Gabriel, levanta aí, vai lá levar uma resposta para ela, porque eu tenho uma palavra de providência na vida dela. Lembra que eu disse, Deus tem uma promessa na vida de Ismael? Sim. Então, irmão, o Deus que tem promessa, Ele não deixa você no meio, morrer no meio do deserto. Quem tem promessa, o deserto é apenas um momento, porque é para cumprir a promessa na tua vida, meu irmão. Aí eu imagino Gabriel descendo e dizendo, ei, Agar, sim, o que é que você tem? Deus já ouviu o choro do menino, daí onde ele está, irmão. Agar está chorando, olha o mistério, Agar está chorando. Espera aí que você já vai dar glória a Deus e aleluia. Olha só, Agar está chorando. Mas a Bíblia diz que Deus não ouviu o choro dela, pastor. Deus ouviu o choro do menino. Que mistério é esse, pregador?
Sabe o que isso quer dizer? Tem momento que você está chorando, mas a resposta vem de outro lugar para a tua vida. É ela que está chorando. Eu assim, mas peraí, eu não estou ouvindo o teu choro. Eu estou ouvindo o choro do menino. Ei, Agar, levanta, porque eu já ouvi o choro do menino, da onde ele está. Levanta ele, toma ele pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Eu vim aqui hoje, nesta quinta-feira, para dizer para alguém que está com o coração aí pensativo: ei, você está passando pelo deserto da provação, mas o Deus que chamou você vai cumprir o que Ele te prometeu. Não para no meio do deserto, não para no meio da prova, porque Deus tem escutado choros e lágrimas ao teu favor. Tem gente que está de joelho dobrado dizendo: Senhor, lembra-te dele, lembra-te dela. Tem gente que está com o coração rasgado diante de Deus, clamando dia e noite pela tua vida. E Deus está dizendo: eu já ouvi o choro de alguém ao teu favor. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra. Levanta desse lugar, levanta a cabeça, toma alguém pela mão e caminha. Ela pegou a criança que estava chorando, pensando que ia morrer, pegou pelas mãos e saiu caminhando, meu irmão. Ela sai caminhando com Ismael. Quando ela levanta os olhos, há um poço de água na sua frente. O que é isso? É quando a provisão da terra acabou, os céus mandou responder: dizer, não vai morrer, porque eu já preparei tudo lá na frente para você. Tinha um poço de água preparado para Agar, irmã Elizabeth. Tinha um poço de água preparado. Ela vai e pega o odre que está vazio, enche de água, dá água para o menino, toma. Espera aí, o que acontece? Agora eu vou caminhar, irmão. E deixa eu finalizar aqui, ó. A Bíblia diz que Elias estava caminhando 40 dias. Ele estava ali, ó, no deserto, pedindo: Senhor, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Por quê? Eu estou em desespero, não sou melhor do que meus pais. Espera aí, tem pão e tem água, come e bebe, porque ainda muito longo te será o caminho. Ei, eu vim aqui para dizer para você: Deus tem pão e Deus tem água para você. No deserto tu não morre, no deserto tu não morre. Você vai caminhar com a força do céu, porque Deus já preparou tudo para você. Quer mais? Olha, a Bíblia diz que Moisés está no deserto, ele está indo com as ovelhas, e no meio do deserto ele sobe num monte, e no meio do monte Deus diz: ei, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tira a sandália dos pés, porque eu quero falar contigo. Quem és tu? Eu sou o Deus dos teus pais. Volta no Egito, que eu te usarei para tirar o meu povo de lá. Deus vai falar com você no meio do deserto. A Bíblia diz, meu irmão, olha aqui, tem mais. A Bíblia diz que lá no deserto de Zif, Davi está fugindo de Saul no meio do deserto de Zif. Mas Deus disse: Saul não vai tocar, porque eu vou dar livramento para o meu servo Davi no meio do deserto. Saul está vindo por cima e Davi está indo por baixo. Mas não toca, porque no meio do deserto Deus está cuidando de mim e de você. Tem mais aqui, ó. No meio do deserto, João Batista, ele foi levantado como pregador no meio do deserto. E a Bíblia diz que no meio do deserto a multidão vinha de lá dos palácios da cidade. Para ir para onde? Eu vou para o deserto ouvir João pregando, irmão. No meio do deserto Deus ainda levanta pregador também, meu irmão. É no meio do deserto que Deus vai levantar você para fazer a obra dele. É no meio do deserto. Tem mais aqui, ó. A Bíblia diz também, meu irmão, que lá no deserto de Parã, Davi, então, ele fugindo também de Saul, ele entra no meio dos filisteus, lá no meio do deserto de Parã, e começa a morar junto dos filisteus. O que é isso? É Deus dando livramento no meio do deserto. No meio do deserto Deus dá livramento. Aqui também tem mais, irmão. A Bíblia diz, irmão, que foi no deserto que o Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado no deserto. E lá no deserto ele venceu o diabo e Satanás através da palavra. Aí eu vim para dizer para você que é no meio do deserto que você vai vencer. Vencer como, irmãos? Através da palavra do Senhor. Ei, e para finalizar, a Bíblia diz que Davi também estava no deserto de Judá, e ele no meio do deserto de Judá, numa terra seca, sem água, só o calorzão, ele vai e escreve o Salmo 63, meu pastor. E eu achei bonito, porque ele escrevendo o Salmo 63, Davi disse assim, ó: ó meu Deus, eu te busquei pela madrugada, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te busca, eu estou aqui em uma terra seca e sem água. O que? Deserto.
e mesmo assim eu vejo a tua glória e a tua presença como via lá no santuário. Ei, meu irmão, Davi está caminhando no deserto, mas está escrevendo o salmo, dizendo: eu vou deixar a palavra escrita, porque essa palavra vai alimentar alguém um dia que está passando também pelo deserto. Então eu vim aqui em céu dizendo para você: está no deserto, está na prova, Deus não vai deixar você morrer nesse deserto nem na prova. Por quê? Porque há uma palavra de bênção liberada ao teu favor.